Meu nome é Cláudio. E o que eu vou contar agora não é fácil. Na verdade, até hoje me custa dizer isso em voz alta. Durante anos, trabalhei como vigilante noturno numa escola pública do interior de Minas. Era um prédio antigo, com aquelas paredes largas de tijolos vermelhos e janelas altas, que rangiam até com o vento mais fraco. De dia, era o lugar comum. Crianças correndo, professores apressados, gritos no recreio. Mas de noite, o ambiente mudava. A escola parecia encolher, ficar silenciosa demais. Os corredores ganhavam um eco estranho, como se o som batesse em algo que não estava ali. Meu trabalho era simples: fazer as rondas, verificar se as salas estavam trancadas, se não havia ninguém circulando. A princípio, tudo corria normalmente. Eu até gostava da solidão do turno da madrugada. Levava um radinho, ouvia música baixinha, tomava meu café e fazia minhas voltas com tranquilidade. Mas numa madrugada fria de julho, tudo mudou. Era por volta de 3h15. Eu lembro do horário porque sempre anotava no caderno de ocorrências a hora de cada ronda. Estava passando pelo pátio central quando escutei um som estranho. Vinha do segundo andar, mais precisamente da ala onde ficavam os banheiros. Era um som baixo, meio abafado. Um soluço. Parecia o choro de uma criança. Na hora, pensei que talvez alguém tivesse ficado preso ou escondido depois da aula. Pode parecer absurdo, mas já aconteceu antes. Criança que brinca de se esconder e acaba dormindo na escola. Então subi as escadas sem fazer barulho, só com a lanterna acesa. Conforme eu me aproximava do banheiro feminino, o choro ficava mais nítido e mais angustiado. Era um som triste, sabe? Um lamento que vinha do fundo da alma. Me arrepiei inteiro. Cheguei à porta. Estava entreaberta. Empurrei devagar e anunciei: "Oi, tem alguém aí?" O choro parou na hora. De repente, silêncio absoluto. A luz dentro do banheiro piscava, como se tivesse com mau contato. E quando entrei, foi aí que a coisa começou a ficar séria. Os espelhos estavam trincados. Mas não trincados de forma natural. Eram trincos, em forma de círculos. Como se alguém tivesse batido com a própria testa contra o vidro. E nas paredes, havia marcas de mãos pequenas. Várias. Como se uma criança tivesse escorregado ali, tentando se segurar. Aquilo não fazia sentido. A faxineira sempre deixava tudo limpo à noite. A escola tinha câmeras. Ninguém tinha entrado, eu tinha certeza. Dei meia volta para sair. O corredor me pareceu infinitamente mais escuro agora. Quando estiquei a mão para apagar a luz, foi quando aconteceu. Um grito. Agudo. Cortante. Infantil. Veio de trás de mim, mas parecia ecoar por todo o banheiro. Um som tão forte que meus ouvidos zumbiram e meu peito travou. Era um grito de dor ou de raiva. Ou os dois. Corri. Corri como nunca tinha corrido antes. Descia as escadas tropeçando nos próprios pés, com a lanterna caindo da minha mão. Só parei quando cheguei até a portaria. Me tranquei na salinha, sentei no chão e fiquei lá por horas, esperando o sol nascer. No dia seguinte, fui até a coordenadora. Contei tudo. O choro, os espelhos, o grito. Ela me ouviu em silêncio, como se aquilo não fosse novidade. Então respirou fundo e disse: "Há exatos 10 anos, uma aluna tirou a própria vida naquele banheiro. Tinha 12 anos. Sofria bullying, problemas em casa. Ninguém percebeu a gravidade. Desde então, ninguém consegue ficar muito tempo ali à noite. Alguns já ouviram o choro. Outros dizem ver sombras. Mas o grito é raro." Fiquei em choque. Pedi transferência de setor, mas nunca foi aprovada. Continuei ali por mais alguns meses, mas evitava o segundo andar a todo custo. E toda madrugada, às 3h15, desligava o rádio. Só por precaução. Hoje já não trabalho mais naquela escola. Mudei de cidade, de vida. Mas até hoje, quando fecho os olhos, ainda escuto aquele som. Um grito que parecia carregar o peso de uma dor que o mundo ignorou. E o mais assustador de tudo é que parte de mim acredita que, se eu tivesse ficado mais alguns segundos ali dentro, talvez não tivesse saído. Relatos 2. Meu nome é Joana.
Tenho 41 anos e sou cuidadora de idosos há mais de 2 décadas. Já trabalhei em hospitais, casas de repouso, atendimentos domiciliares, mas nada, absolutamente nada, me marcou tanto quanto aquela experiência numa cidadezinha esquecida no interior de Minas Gerais. Foi numa tarde chuvosa que recebi uma ligação. Um homem de voz grave, polida, disse que estava reabrindo uma antiga casa de repouso da família e precisava de alguém de confiança para cuidar da propriedade durante a fase de inspeção e início das reformas. Segundo ele, o local estava desativado há muitos anos e queria que alguém zelasse pelo ambiente por uns dias até os novos profissionais chegarem. O pagamento era bom. Melhor do que o normal, aliás. E eu, passando por dificuldades, aceitei sem hesitar. Ele foi direto. É um lugar afastado. Sem vizinhos por perto. Mas é tranquilo. Me deu o endereço e desligou. Na semana seguinte, peguei um ônibus até a cidade mais próxima. De lá, o motorista me levou por uma estrada de terra, cercada de mata densa. Quanto mais nos afastávamos, mais o sinal do celular desaparecia. Quando vi a casa pela primeira vez, meu estômago revirou. Era uma construção grande, de madeira escurecida, janelas altas, muitas quebradas, e uma varanda torta, como se tivesse cedido com o tempo. O telhado tinha buracos, e o portão da frente rangia mesmo com o vento fraco. O mato tomava conta de tudo. O motorista olhou pelo retrovisor e comentou, quase num sussurro: "Essa casa tem história, dona, história pesada." Desci com minha mala, o coração apertado. E o cheiro, era como se o fogo ainda estivesse vivo ali. Um cheiro persistente de fumaça, de madeira queimada, que não fazia sentido, já que o incêndio tinha ocorrido há quase uma década. Na porta, encontrei uma chave sob o capacho, como combinado. Entrei. Estava tudo empoeirado, mas em ordem. Havia móveis cobertos por lençóis, fotos antigas nas paredes e um silêncio tão profundo que chegava a doer nos ouvidos. O relógio da entrada marcava 4h18. Parado. Como se o tempo ali tivesse congelado. Na primeira noite, dormi em um dos quartos dos fundos. E mesmo exausta, custei a pegar no sono. A casa rangia, o vento batia nas janelas soltas, e vez ou outra, juro que ouvia passos no corredor. Mas sempre que saía com a lanterna para olhar, não via nada. Apenas o eco dos meus próprios passos. Na segunda noite, as coisas ficaram piores. Eu estava na cozinha, lavando uma caneca, quando ouvi uma porta bater no andar de cima. Fiquei congelada. Subi devagar, mesmo sabendo que aquele andar estava completamente interditado. Parte do piso havia sido consumido pelo fogo anos antes. Mesmo assim, os sons continuavam. Portas abrindo, passos, risadas. Sim, risadas suaves, como de crianças. Na terceira madrugada, fui acordada por um barulho insistente. Como se alguém estivesse arranhando a parede do lado de fora. Com a lanterna na mão, segui o som até o antigo refeitório. A porta estava entreaberta. O ar estava frio ali dentro, muito mais do que no resto da casa. Na mesa central, algo chamou minha atenção. Papel. Vários pedaços, dobrados, como bilhetes. Peguei um. Estamos com frio. O segundo dizia: ainda estamos aqui. E o último, escrito com uma caligrafia infantil, quase tremida: ajude-nos. Meu corpo inteiro gelou. Olhei ao redor e percebi pegadas no chão empoeirado, pequenas, descalças, como de crianças ou idosos frágeis. Elas surgiam da porta e iam até um canto da parede, e simplesmente paravam, como se tivessem desaparecido no ar. Desesperada, decidi sair dali. Mas a porta estava trancada. Não por mim. Trancada por fora. Quando finalmente consegui abrir, corri para o quarto. Tranquei a porta e fiquei em silêncio absoluto até o amanhecer. No dia seguinte, reuni minhas coisas. Deixei tudo como estava e fui embora sem olhar para trás. O dono nunca mais me procurou. E eu nunca mais falei sobre isso, até agora. Mas o pior, o que realmente me assombra, é que mesmo tendo deixado aquela casa há anos, algo veio comigo. Desde então, em noites muito frias, acordo no meio da madrugada com o mesmo cheiro de fumaça no ar. Um cheiro que invade meu quarto, mesmo com as janelas fechadas.
E às vezes, quando o silêncio é absoluto, eu ouço passos suaves, lentos, como de alguém muito velho ou muito cansado, caminhando pelo corredor. Semana passada, encontrei um pedaço de papel dobrado aos pés da minha cama. Um bilhete, escrito com aquela mesma caligrafia infantil. Você nos deixou aqui. Relatos 3. Me chamo Lorena. Tenho 33 anos, sou professora do ensino fundamental e durante um período difícil da minha vida, aceitei uma transferência para uma escola rural no interior de Pernambuco. Queria silêncio, distância, paz. Mal sabia eu que estava indo direto para um lugar que jamais me permitiria esquecer. A escola era afastada, isolada entre plantações e uma estrada de barro. O prédio era de taipa, antigo, e passava por reformas eternas. Goteiras, paredes rachadas, cheiro forte de umidade, mas o salário era bom e eu precisava do recomeço. No meu segundo dia, a diretora, uma mulher idosa, sempre com os olhos baixos, me chamou na sala dela. Disse que a professora da turma 3B havia abandonado o posto de repente. Estava nervosa, transtornada, falava coisas desconexas sobre crianças que não crescem e vozes nos livros. Achei estranho, mas aceitei substituir até o fim do semestre. A sala da 3B ficava nos fundos do terreno, separada das demais. Tinha um corredor estreito e escuro que levava até ela. No primeiro dia, a caminho da sala, senti uma brisa gélida, mesmo com o sol forte lá fora. As janelas eram pequenas, com cortinas vermelhas empoeiradas. A iluminação era fraca, mas todas as carteiras estavam ocupadas. Havia cerca de 15 crianças, todas extremamente caladas. Nenhuma reação quando me apresentei. Nenhuma risada, nenhum barulho. Apenas olhos fixos, atentos, como se esperassem algo. Comecei a dar aulas. Eles pareciam entender, resolviam as atividades, mas nunca falavam. Nas semanas seguintes, estranhezas começaram a se acumular. Nenhuma das crianças tinha mochila. Nenhum nome batia com a lista oficial da escola. Sempre sentavam nas mesmas cadeiras. E quando um aluno faltava, o que às vezes acontecia, a cadeira ficava vazia, mas ninguém reagia. Era como se aquela ausência fizesse parte da rotina deles. Uma tarde, pedi para um menino me entregar um caderno no final da aula. Ele apenas estendeu a mão, e sua pele era fria. Fria como gelo. Quando toquei, senti algo estranho, uma espécie de formigamento. E seu olhar, vazio. Como se ele não estivesse ali. Certa noite, fiquei até mais tarde corrigindo provas. O guarda noturno me viu saindo da sala 3B e me olhou como se tivesse visto um fantasma. No dia seguinte, me chamou de canto e disse: Professora, só uma pergunta. A senhora entrou naquela sala mesmo? Entrei. Por quê? Aquela sala está interditada há anos. Depois do acidente, ninguém pisa lá. Ela nem tem luz nem mobília. Pensei que fosse brincadeira. Mas a diretora confirmou. Disse que, 3 anos antes, parte do telhado da sala 3B desabou durante a aula. 15 crianças morreram. E desde então, nenhum professor conseguia permanecer ali. Uns ficavam doentes, outros surtavam. Um chegou a desaparecer. Voltei até a sala no dia seguinte, ainda tentando entender. Mas encontrei o cômodo totalmente vazio. Poeira por toda parte, carteiras empilhadas, teias de aranha. Era como se tudo que eu tinha visto não existisse. Mas meu caderno de chamada estava comigo. E os nomes estavam lá, escrito à mão. Cada folha preenchida com tarefas feitas com uma caligrafia infantil, a mesma em todas. E, em algumas páginas, frases repetidas dezenas de vezes. Estamos aqui. Você nos vê. Não nos deixe sozinhos. Levei o caderno para casa, sem saber por quê. Mas desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Em noites muito silenciosas, ouço passos correndo pelo corredor. Às vezes, batidas suaves na porta. Já encontrei papéis dobrados dentro da minha bolsa, com aquelas mesmas frases. Uma vez, acordei com um sussurro bem próximo ao meu ouvido. A gente gosta de você, professora. Nunca mais voltei àquela escola. Mas o caderno, eu ainda tenho. E juro que, às vezes, ele se abre sozinho. E quando olho,
Há páginas novas escritas. Com datas recentes. Relatos quarta. Me chamo Renato. Tenho 38 anos. Sou marceneiro. Até pouco tempo atrás, sempre fui do tipo pé no chão. Sabe? Nunca acreditei em nada que não pudesse tocar ou consertar com as próprias mãos. Mas o que aconteceu comigo mudou completamente o jeito como enxergo o mundo e as coisas que vivem fora dele. Tudo começou quando herdei a casa do meu tio-avô Cláudio. Ele era um homem recluso. Quase ninguém da família falava com ele. E os poucos que tentavam diziam que ele estava sempre murmurando para si mesmo, escrevendo coisas estranhas em pedaços de papel e trancando portas que ninguém mais conseguia abrir. A casa era antiga, construída no início do século passado, no alto de um morro numa cidadezinha pacata do interior de São Paulo. Quando cheguei lá, ela parecia ter sido esquecida pelo tempo. Vegetação engolindo os muros, pintura descascando, janelas quebradas e o telhado quase cedendo. Mas ainda assim, havia algo charmoso. Algo convidativo. Comecei a reforma sozinho, com calma. O plano era restaurar a casa, vender e seguir com a vida. Mas bastaram poucos dias para perceber que aquele lugar tinha seus próprios planos. Nas primeiras noites, acordei com barulhos no forro, passos leves, arranhões, sussurros tão baixos que eu não conseguia entender. Achei que fossem ratos. Comecei a fechar portas que amanheciam abertas. As luzes piscavam sozinhas. Às vezes, a televisão ligava às 3 da manhã, sozinha, sempre num canal fora do ar, chiando. Mas o que realmente me incomodava era o sótão. Ele ficava no fim de um corredor estreito, atrás de uma porta de madeira pesada, trancada com uma corrente grossa e um cadeado enferrujado. Era como se aquilo fosse o coração da casa, e o mais obscuro. A chave. Sumida. Tentei não pensar muito no assunto. Mas o incômodo crescia. À medida que os dias passavam, os sussurros ficavam mais claros. Eu podia jurar que ouvia alguém dizendo meu nome. Renato. Sibilante. Dolorido. Desesperado. Um dia, decidi investigar o porão. E lá, entre velhos móveis e retratos queimados, encontrei uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia apenas um objeto. A chave do sótão. Naquela noite, não dormi. Fiquei encarando a porta trancada por horas. Às 3h13 da madrugada. Sim, exatamente esse horário, a corrente começou a vibrar sozinha. Como se algo do outro lado quisesse sair. Ou entrar. Tremendo, coloquei a chave no cadeado. Ela girou com um estalo seco. Quando a corrente caiu, o ar ficou mais pesado. Subi os degraus rangentes com uma lanterna tremendo na mão. O que vi lá dentro nunca vou esquecer. O sótão era enorme, mas entulhado. Bonecas de porcelana com olhos rachados, móveis cobertos por lençóis sujos, retratos de pessoas que eu nunca vi, mas que pareciam familiares. No centro, uma cadeira de balanço, virada para um espelho antigo e empoeirado. E atrás da cadeira, algo que parecia um altar, velas apagadas, símbolos riscados no chão, e uma foto do meu tio, com os olhos riscados a caneta. Quando me aproximei do espelho, senti o ar gelar. Olhei meu reflexo, mas o que vi não era eu. Era uma versão minha, pálida, com os olhos fundos e pretos como carvão. A boca se mexia, mas nenhum som saía. E de repente, ele sorriu. Um sorriso torto, vazio. E disse: "Você voltou. Agora, a porta está aberta." A cadeira de balanço se moveu sozinha. As bonecas começaram a virar a cabeça em minha direção. E o espelho rachou. Um som agudo, como se o ar gritasse. Saí correndo. Tranquei o sótão. Joguei a chave no rio próximo. Mas não adiantou. Desde aquele dia, a casa não me deixou mais. Mesmo quando fui embora. Mesmo quando tentei esquecer. Ela está comigo. Em todo reflexo que vejo. Nos espelhos, nos vidros dos carros, até na água. Às vezes, vejo aquela versão de mim, do outro lado, me observando, esperando a hora certa para trocar de lugar. Hoje, moro num apartamento pequeno na cidade. Mas às 3h13, sempre acordo. E a cadeira de balanço? Eu a encontrei na minha sala, numa manhã qualquer, como se ela tivesse me seguido. E toda madrugada, ela balança sozinha.
Gostou? Se inscreva e curta nosso canal.